Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, nenhum direito a menos. Todos juntos contra a reforma da Previdência. A juventude tem participado ativamente dos movimentos. O Fora Temer ganha cada vez mais eco nas ruas. Educadores continuam nas ruas contra as reformas de Temer. Atualidade. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais promoveu recentemente um debate sobre o 1 ano do governo Michel Temer. Durante as discussões que envolveram entidades sindicais e populares, também acadêmicos, estudiosos sobre esse assunto e parlamentares, o professor de Ciência Política da UFMG, Juarez Guimarães, fez a análise deste 1 ano de governo e é com ele que falamos agora. O que se pode dizer deste governo? Que análise a gente pode tecer a respeito de Michel Temer e seu governo? Os historiadores do futuro certamente caracterizarão esse ano da história brasileira como um dos anos mais tenebrosos de nossa história. Isso por várias razões. Em primeiro lugar, porque ficou evidente, há muitas provas materiais, há muitos depoimentos confessados, de que a articulação do golpe que teve no Congresso Nacional, na Câmara Federal, pelo deputado Cunha, o seu coordenador, ficou demonstrado que ele é um criminoso. Nós nem poderíamos dizer que ele é um político que se tornou bandido, mas como disse o Leonardo Boff, o Frei Leonardo Boff muito bem, é um bandido que virou político, porque ele já existia, praticava atividades ilícitas antes de se tornar político. Ele, no Congresso Nacional e depois como presidente, foi o coordenador do golpe parlamentar. Além disso, ficou evidente, com todos os documentos, de que aquele que ascendeu ao poder, Michel Temer, profundamente envolvido em práticas ilícitas durante todo o tempo em que exerceu o mandato ilegítimo de presidente. Ficou também marcado o seu governo pela quantidade de ministros já acusados com provas na Operação Lava Jato. Isto é, um governo profundamente corrompido e que se propôs a exercer uma agenda de governo profundamente destrutiva do país. Todas as instituições públicas do país estão sob ameaça. As empresas públicas, as universidades públicas, o sistema de saúde, a previdência pública, através de medidas que colocam em xeque os fundamentos da própria reprodução dessas instituições. Nesse período foram tomadas um conjunto de iniciativas, de leis, de mudanças na própria Constituição que afetam direitos garantidos na Constituição de 88, como a emenda 55 aprovada no Senado, que programatiza por 20 anos o não investimento de maiores quantias em educação, saúde, em todas as áreas sociais. E, por último, estava pretendendo se aprovar 2 reformas que alterariam fundamentalmente os direitos dos trabalhadores brasileiros. A chamada reforma trabalhista, que praticamente destruía as conquistas da CLT, que fazem do Brasil um país minimamente civilizado. E, além disso, a reforma da Previdência, que iria tornar praticamente impossível para o trabalhador brasileiro se aposentar com o seu salário pleno. Além disso, nesse período se exacerbaram no campo brasileiro as formas de violência contra as terras dos índios, dos sem-terra e dos quilombolas. Quantos massacres, quantas atrocidades foram cometidas nos últimos meses na onda de um governo que não fazia cumprir as leis e apoiava, então, essas forças que querem aumentar os seus lucros no campo em detrimento dos direitos históricos dos índios brasileiros, previstos na Constituição,
dos quilombolas, também direitos previstos na Constituição brasileira, e também até de movimentos que lutam legitimamente pela reforma agrária. O senhor acha assim que a gente pode falar numa conspiração e que isso já vem de há muito tempo? Nós falamos que houve uma coordenação do golpe, né? Essa coordenação teve o seu centro político no PSDB, um partido de larga penetração eleitoral, com grande trânsito nas classes empresariais que apoiaram decididamente o golpe, com grande influência nas empresas de mídia e com força nas corporações jurídicas, na Procuradoria-Geral e inclusive na Polícia Federal. Vamos nos lembrar que o próprio STF conestou o golpe parlamentar ao não julgar o mérito da decisão do Congresso brasileiro, julgando uma presidente por crime de responsabilidade, sem que tivesse sido minimamente caracterizado este crime. Além disso, é muito importante nós compreendermos o papel que as grandes empresas de mídia tiveram e estão tendo até agora no encaminhamento desses golpes na democracia brasileira. Ora, é ridículo o Globo que hoje, as empresas Globo que hoje exigem a renúncia imediata do presidente Temer, foram as que mais promoveram esse cidadão. Há um ano atrás, a revista Época do Globo apresentava na capa Michel Temer como um grande estadista. Hoje, no último fim de semana, o apresentou como uma personagem satanizada, como se fosse um demônio. Qual era a verdade? Nenhuma das duas. Não era nem um demônio, nem um grande estadista, era simplesmente um grande corrupto. A Globo não sabia disso? É evidente que sabia. A mesma coisa a Folha de São Paulo, que é muito ligada ao PSDB, que se desmoralizou completamente agora, nos últimos dias, eu acho de modo definitivo, ao apresentar uma perícia que questionava a veracidade do áudio no qual aparece Temer se comprometendo com todo tipo de crimes, e esta perícia teria sido realizada, segundo o jornal, por um perito vinculado a um Tribunal Superior de São Paulo, apontando então vários indícios de irregularidades nesse vídeo. Mas o que se viu é que esse perito não era ligado a nenhum tribunal, que ele fez essa perícia utilizando recursos da internet e que a sua perícia foi evidentemente comprada pelo jornal. Então, o que os brasileiros estão aprendendo também é a desconfiar da informação das grandes empresas de comunicação no Brasil, que estiveram profundamente comprometidas com o golpe e agora estão comprometidas com a ideia de substituir Temer por um outro personagem escolhido por este Congresso que aí está. Não permitir que o povo brasileiro faça prevalecer o seu sagrado direito de escolher o presidente. O Congresso, que tem mais de 200 parlamentares envolvidos ou sendo investigados, vamos dizer assim, por crime de corrupção e das mais diversas formas, ele tem a legitimidade para fazer tudo isso, para inclusive escolher um presidente em nome dos eleitores? Não tem. 80% dos brasileiros, segundo as pesquisas, querem eleição direta. Vamos nos lembrar que o presidente da Câmara e o presidente do Senado estão acusados formalmente de corrupção, estão sendo investigados sobre corrupção, além do fato de centenas de parlamentares, como foi dito, serem também acusados, investigados de corrupção. Então é evidente que seria algo desastroso, algo inaceitável, algo escandaloso pretender que este Congresso possa escolher o novo presidente do Brasil, mesmo que por um prazo interino. Professor, na época do impedimento da presidenta Dilma, o senhor antecipou que Temer não teria governabilidade. O senhor já previa o golpe dentro do golpe? Ou seja, pode ter sido armado pelo PSDB agora, por exemplo, derrubar Temer, fazer um grupão para discutir o próximo governo do país? Eu penso que houve, na medida em que foi crescendo a ilegitimidade do governo Temer,
foi crescendo a sua impopularidade. Vamos nos lembrar que hoje aproxima-se de 70% a 80% aqueles que consideram o governo Temer ruim e péssimo. Foram aumentando as contradições no interior das forças que apoiaram o golpe. Vamos nos lembrar que a delação da empresa Odebrecht mostrou o envolvimento das principais lideranças nacionais do PSDB em práticas de corrupção. Então, o que ocorreu? Uma parte daqueles que antes eram favoráveis à completa investigação da corrupção recuaram dessa posição. A evidência maior é aquele membro do Superior Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que é muito vinculado ao PSDB, que passou então a se antagonizar com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Vamos nos lembrar também que o juiz Moro recebeu recentemente medalha do Temer e que protegeu, evidentemente, o Temer de perguntas que poderiam lhe ser difíceis de serem respondidas, feitas pelo próprio Cunha no processo. Vamos nos lembrar que o Moro tem participado de várias atividades junto com lideranças do PSDB, inclusive com Aécio. Então, este é um momento em que houve, mais do que uma descoordenação, uma ruptura entre aqueles que estavam coordenando o trabalho do golpe parlamentar. Então, o que ocorreu recentemente, mais além de uma descoordenação, foi um momento em que duas forças que fizeram o golpe passaram a se opor no momento imediato, que é a Rede Globo e a Procuradoria-Geral da República, e o PSDB, mais vinculado aos jornais de São Paulo, que passaram a defender, então, por alguns dias, a substituição imediata do Temer. Outro, que o Temer ficasse por mais um tempo até que se procurasse uma outra solução. Essas duas alas, no entanto, estão unificadas com o mesmo propósito: não deixar o povo brasileiro eleger o novo presidente. O senhor acredita que o brasileiro vai descobrir que tem mais Joesleys por aí? Eu acredito que sim. Há uma percepção de que o financiamento empresarial das eleições é formador e reprodutor da corrupção no Estado brasileiro. Então virão também outras delações, como aquela que está prevista da Andrade Gutierrez, e cada grande empresa possui, então, cada grande empresa no Brasil, e ainda não vieram os bancos, a própria Globo, e isso tudo faz parte de um aprendizado democrático do povo brasileiro. O que podemos esperar, já que esse mesmo grupo corrompido vai tentar ditar o próximo governante desse país? Nós só podemos esperar que a sociedade democrática brasileira, através da sua consciência, dos seus intelectuais, da sua cultura, das suas entidades representativas, venham às ruas, venham a público exigir que, enfim, se comece a restaurar a democracia no Brasil através da convocação de eleições diretas para presidente. Professor, pelo que o senhor tece, pelo que o senhor fala, quem tem legitimidade hoje nesse país é o povo, ninguém mais. Eu penso que o povo é o último guardião da Constituição. É assim que a filosofia política do republicanismo democrático, trabalha esta ideia, né? Os poderes podem ser corrompidos, mas o que não pode acontecer é a corrupção do povo. Enquanto o povo lutar por seus direitos, lutar por sua liberdade, ele é o guardião da Constituição. E nós estamos vivendo no Brasil este momento histórico. O verdadeiro guardião da Constituição não é o Superior Tribunal Federal, é o povo brasileiro. Somos a bola à vez, então. As ruas precisam, de fato, estarem sempre em movimento, sendo ganhadas por aqueles que querem um Brasil novo, um Brasil democrático, enfim, justo, sem corrupção. Todas as leis importantes no Brasil, democráticas importantes, nenhuma delas, todas foram resultado da luta do povo brasileiro. Todas. Ninguém será capaz de indicar uma sequer, uma lei que beneficiou o povo,
uma lei democrática importante que não tenha sido fruto da conquista de lutas do povo, das mulheres, dos trabalhadores, dos negros, dos poetas, dos intelectuais, dos índios, enfim, dos padres que lutam pelas liberdades, enfim, esta é a história brasileira. E é exatamente nessa capacidade de resistência, de esperança do povo brasileiro que nós devemos confiar nesta hora difícil. A coordenadora geral do Sindiúti e presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, participou da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e pontuou quais são os principais prejuízos que o governo Temer traz para a classe trabalhadora. Bom, qual é o nosso balanço, então, de um ano de governo ilegítimo do Michel Temer? Quero começar pelo dia seguinte em que ele assumiu. Nosso primeiro balanço foi ter perdido o Ministério da Previdência Social. As pessoas acham que a reforma da Previdência está começando agora, se aprovada a PEC. Não, pessoal. A reforma da Previdência começou no dia seguinte que o Michel Temer assumiu. Ele acabou com o Ministério da Previdência Social, colocou o INSS no Ministério da Fazenda e outras atribuições ligadas ao antigo Ministério da Previdência Social. Colocou em outros ministérios e naquele momento ele começou a rever os direitos adquiridos da população pobre. Começou a rever licenças médicas, aposentadorias por invalidez e benefício de prestação continuada, que são benefícios previdenciários ou assistenciais ligados exatamente às pessoas que mais precisam. Então, um primeiro ponto. O segundo, a PEC 241, que depois se transformou na PEC 55 e hoje é uma emenda constitucional 95. Isso significa na vida das pessoas que não haverá investimentos no seu posto de saúde perto da sua casa, na escola pública, na ampliação de vagas da educação infantil, porque a maioria das crianças da educação infantil hoje estão fora da escola, que não haverá ampliação de vagas na universidade, porque o governo Temer rapidamente e com muita repressão conseguiu aprovar essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, congelando todos os investimentos por 20 anos. Também não vai ter viatura da polícia para fazer o policiamento no seu bairro, porque o povo acha que é só saúde e educação. Não vai ter nada além do que já tem, porque está tudo congelado por 20 anos. Essa é a ideia, se nós não conseguimos reverter a conjuntura que nós estamos enfrentando. Então, nós perdemos aí a ideia de um governo que priorizasse os investimentos sociais e que tivesse políticas sociais. Hoje o governo vai ter um teto, e bateu no teto, não interessa. Bateu no teto, não tem dinheiro para alimentação na escola, os meninos vão ficar sem comer. Bateu no teto, não tem dinheiro para transporte escolar, vai ficar sem transporte escolar. Eu sou de uma geração que tinha que comprar livro didático. Essa geração que está na escola, Marília, tem um livro didático. Bateu no teto dos gastos, que eles chamam de gastos, não vai ter livro didático. É isso que é a consequência concreta na vida das pessoas. O terceiro ponto, o pré-sal. Nós tínhamos uma lei aprovada em que 75% dos royalties do pré-sal viriam para a educação e 25% para a saúde. Nós estávamos falando, então, de trilhões de dólares nas próximas décadas. Nós estávamos falando de uma mudança estrutural no patamar da educação básica pública no país. E da saúde também, com investimentos que viriam da exploração do pré-sal. Nós perdemos o ano passado, porque houve já uma mudança na lei. Então, a Petrobras não é mais detentora do monopólio da exploração do pré-sal. Agora, a riqueza do pré-sal vai para os chineses, ingleses, franceses, alemães, ou seja, para qualquer país do mundo que está sendo inteligente e está comprando aí para a exploração do pré-sal. Essa é a consequência do golpe na vida da gente. Quarto ponto, 14 milhões de desempregados. Várias pessoas aqui já disseram, mas nós precisamos repetir isso muitas vezes, porque nós saímos do pleno emprego em 2014 para 14 milhões de desempregados. Isso é uma vida concreta das pessoas. Toda família tem um desempregado. Quinto ponto vem aí na perspectiva sindical. Os dados são do DIEESE. Nós tivemos em 2016 um dos piores balanços de negociação coletiva de quem é organizado.
Nós não estamos nem falando de economia informal, nós não estamos falando nem daquelas pessoas que estão aí fazendo bico, buscando a sobrevivência. Estou falando de categorias organizadas, com sindicatos que fazem negociações coletivas. Só 19% das negociações coletivas tiveram ganhos que superaram a inflação. Em muito pouco, mas superaram. A maior parte, um aumento significativo de campanhas salariais com parcelamento de reajustes, com abonos em detrimento de reajuste no salário. Então, nós estamos com um balanço de péssimas negociações coletivas, resultado da política econômica, do momento econômico que nós nos encontramos. Sexto ponto, Previdência. A reforma da Previdência, que está pronta para votação na Câmara dos Deputados. O Temer é presidente porque se comprometeu em fazer essa agenda. Ele é presidente para fazer a reforma da Previdência. Por isso, a luta do Fora Temer é uma luta da classe trabalhadora. Não é uma luta partidária, como eles tentam nos colocar no campo de futebol, que eu citei mais cedo. Eu tenho que dizer Fora Temer, pelo meu direito de aposentar como professora, como mulher. Porque a proposta original do Temer, eu, professora, trabalharia 20 anos a mais do que eu já teria que trabalhar. Aí na proposta do relator, agora eu só trabalho 15 anos a mais. O sétimo ponto, reforma trabalhista. A reforma trabalhista já foi aprovada na Câmara dos Deputados. A síntese da reforma trabalhista. O Brasil está rasgando a CLT. O Brasil está rasgando a carteira de trabalho. Grávidas poderão trabalhar em locais insalubres. Mulheres que estão amamentando poderão trabalhar em locais insalubres. Você poderá ter reduzido o seu tempo de almoço em 30 minutos. Você poderá trabalhar 12 horas ininterruptamente. Eu estou falando ininterruptamente. Sem almoço, sem café. E olhe lá se você não tiver que usar um fraldão para fazer o xixi no fraldão, porque você não pode levantar, porque essa é a realidade do call center e de muitos trabalhadores do sistema financeiro atualmente. A reforma trabalhista é isso na vida das pessoas. Eu vi um jornalista fazendo uma matéria dizendo que, olha, não, na sua vida nada vai mudar nas corporações sindicais que vão perder os privilégios. Se trabalhar 12 horas ininterruptamente, se trabalhar grave em um local insalubre, isso não vai perder nada. Se o patrão vai ter direito de negociar minha jornada de trabalho, fazer banco de horas e não pagar hora extra, se isso não é perder, se as demissões não precisarão mais passar pelo sindicato, as demissões em massa, quando uma empresa demite 200, 300 pessoas, não vai ter fiscalização do sindicato. Bom, se isso não é perder, eu não sei qual é o conceito desse jornal, desse. O oitavo ponto, eu queria destacar a universidade pública, que volta a ser o que eles acham que é a universidade pública para os ricos, brancos, que depois vão fazer o seu intercâmbio, que não precisam ter aí garantido o seu direito de estudar, ou bolsas, ou cotas, ou quaisquer questões. O ano passado, as ocupações da universidade já traziam esse elemento, se lutava contra o corte das vagas nas universidades. E o corte das vagas começa lá no Vale do Jequitinhonha, onde, na opinião da elite mineira também, né, nem deveria ter universidade. Para que a universidade lá no Vale do Jequitinhonha? Não é um grande centro, não é um centro de desenvolvimento. Né? Se tendo aqui e tendo nas regiões desenvolvidas já é suficiente. Então, a universidade pública, eu coloco no balanço aí no ano do golpe. O campo, a gente vai ter um aumento da informalidade. Né? Nós temos assalariados rurais no campo, que hoje 60% já está na informalidade. Nós vamos ter um aumento no trabalho análogo escravo. Aliás, o projeto de lei que está no Congresso já diz isso, né? Comida senzala em troca de 12 horas de trabalho por 15 dias. Esse é o resultado. E com isso, tem uma lógica, é expulsar o trabalhador do campo, para que eu possa vender as terras para as multinacionais e elas possam plantar, colocar a quantidade de agrotóxico que elas desejarem, elas vão dizer o que nós vamos comer, o que nós vamos pagar pelo que elas vão plantar. A terceirização é uma das coisas mais nefastas no mundo do trabalho, do trabalhador. Você vai trabalhar mais, você vai receber menos. E o que eles aprovaram, que é uma lei já sancionada no dia 31 de março, que é a ideia agora se concretiza, a terceirização irrestrita. Eu posso ser terceirizada. Vocês sabem que eu sou professora da educação básica.
A professora será terceirizada, se nós não batalharmos. Todo mundo pode ser terceirizado. Todas as profissões, todas as categorias profissionais podem ser terceirizadas. Para quê? Para pagar menos, para não ter carreira, para não ter identidade profissional, para não ter negociação coletiva e aí para aumentar os lucros. O melhor exemplo de terceirização é a Samarco. Dos 13 trabalhadores que morreram, 12 eram trabalhadores terceirizados, que sequer souberam, foram avisados, saiam daí, a barragem estourou. Nem isso, eles foram levados pela lama. Porque a empresa negligencia e não investe em segurança do trabalho. O que dirá com o trabalhador terceirizado? O 11º ponto que eu queria trazer, a privatização de direitos. Balanço de um ano do governo Temer é a tentativa de privatizar a educação através do congelamento dos investimentos, e aí você, da terceirização dos seus trabalhadores, e aí você faz parceria público-privada, você faz organizações sociais, você coloca empreiteiras para fazer a gestão das escolas, a privatização da saúde. O ministro golpista da saúde já disse, né, planos populares de saúde. Se você pode pagar um pouquinho, para que tem que ser de graça? Na oportunidade, a presidenta da CUT em Minas Gerais também destacou que as mulheres são as mais prejudicadas com as reformas deste governo ilegítimo. E, por fim, eu acho que esse golpe, ele atinge nós mulheres. Eu quero terminar dizendo isso. O golpe foi contra uma presidenta. Foi a primeira vez que o Brasil conseguiu eleger uma mulher presidenta da República. E a forma como a presidenta Dilma foi tratada e foi construída a imagem de que a mulher é histérica, de que a mulher não tem jogo de cintura, de que há mulheres que merecem ser estupradas, quando a gente viu a plotagem do carro, né, da forma como foi divulgada à época, é um duro golpe contra tudo que nós mulheres temos conquistado. A ideia de que eu tenho o direito de estar aqui conversando com vocês. A ideia de que uma central sindical possa ser presidida por uma mulher. A ideia de que uma grande empresa pode ter na sua gerência uma mulher. A ideia de que mídias ninjas são mulheres. A ideia de que as mulheres possam ser deputadas. A ideia de que as mulheres possam estar no espaço público. Esse golpe, ele tem um elemento de gênero muito forte, porque é a construção da elite brasileira dizendo, volte para casa, volte para o fogão, volte para a máquina de lavar, porque do espaço público cuidamos nós, homens. Então, a mulher brasileira de modelo é aquela que é boa, é bela, recatada e do lar. Então, o golpe contra a mulher é algo que precisa ser mais debatido. Calendário de lutas. Mais de 50 mil pessoas saíram às ruas de Belo Horizonte no dia 18 de maio para exigir a deposição ou a renúncia do governo ilegítimo Michel Temer, a convocação de eleições diretas e a retirada da pauta do Congresso das reformas da Previdência e Trabalhista. O ato foi convocado pela CUT Minas, Frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo e outras centrais sindicais. Foi em protesto às denúncias de suborno, corrupção e esquema criminoso envolvendo o presidente. No domingo 21 de maio, em nova manifestação com ato e passeata pelas ruas de Belo Horizonte, cerca de 50 mil pessoas voltaram a exigir a renúncia de Michel Temer e a realização de eleições diretas para presidente da República. O protesto foi organizado pelas Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e CUT Minas, entre outras entidades sindicais e movimentos sociais. Os mineiros participaram nesta quarta-feira, 24 de maio, do protesto Ocupa Brasília, na capital federal, e de ato público na Praça Afonso Arinos, em Belo Horizonte. Ficamos por aqui e agradecemos a sua audiência. Fique agora com o nosso quadro de humor.